Deixei o campo de batalha depois de 12 anos, apenas para retornar a um lugar que não parecia mais um lar. O sol do início do verão pairava baixo sobre Fremont, Montana, lançando uma luz quente, porém desconhecida, sobre as ruas do centro histórico. Desci do ônibus da Grey uniformizado, com as botas arranhadas de areia e poeira, as mochilas penduradas no ombro. A estação não havia mudado, os mesmos bancos rangentes, o mesmo cheiro de óleo e chuva. Mas algo dentro de mim havia mudado. Ou talvez, apenas talvez, todo o resto tivesse mudado. Meu pai, Gregory Walsh, esperava na calçada com uma camisa polo passada e calça caque, limpa demais para ser confortável. Ele me cumprimentou com um aceno firme em vez de um abraço. Noah, disse-ele secamente, como se meu nome estivesse preso em sua garganta todos esses anos. Pai, respondi. Não havia balões de boas-vindas, nenhuma placa, apenas ele. Olhei ao redor procurando meu avô. Ele está em casa. Esperou a manhã toda, acrescentou papai, já se virando para o carro. O silêncio entre nós era mais alto que o motor. Ao nos afastarmos da estação, a casa de Walter erguia-se como um monumento teimoso nos arredores da cidade, com alicerces de pedra, persianas verdes e um mastro com as estrelas e listras desbotadas. A mesma casa que eu cresci visitando todo verão, onde as paredes sussurravam histórias de serviço e sacrifício, e fotos de Walter uniformizado enfeitavam o corredor como fantasmas de um passado nobre. Lá dentro, o ar estava pesado com livros velhos, tabaco de cachimbo e o leve cheiro de antisséptico. Walter esperava em sua poltrona, mais magro do que eu me lembrava, mas com o mesmo aço no olhar. Noah, disse ele, levantando-se lentamente com a ajuda da bengala. Você finalmente chegou em casa. Abaixei-me para abraçá-lo e, por um momento, o mundo se estreitou para o aperto familiar de seus braços ao meu redor, o único homem que me olhava sem julgamento, que me via, mesmo quando meu próprio pai não via. Senti sua falta, vovô, murmurei. Mais tarde naquela noite, depois que a caçarola esfriou e o uísque aqueceu nossos peitos, Walter se inclinou sobre a mesa de jantar com um sorriso conspiratório. Sua voz caiu para quase um sussurro. Espero que você esteja se adaptando bem. Aquela casa sempre foi feita para você. Pesquei. Que casa? Ouviu-se um tilintar agudo. O garfo de Gregory escorregou de sua mão e bateu no prato. Ele congelou, encarando Walter. Por um segundo, sua expressão traiu algo cru, pânico, talvez, mas desapareceu por trás de um sorriso educado. Walter olhou de um para o outro, confuso. A casa em Cypress Ridge, disse ele. Aquela sobre a qual conversamos antes de você ir embora. Virei-me para meu pai. Do que ele está falando? Gregory pigarreou. Não vamos entrar nesse assunto hoje à noite. Mas eu já estava de pé. Você deu aquela casa para Samantha? Ele não respondeu. Aquilo já era resposta suficiente. Meu maxilar se apertou. Samantha, minha irmãzinha, que certa vez me implorou para trançar seu cabelo antes do recital, que havia caído em uma espiral de vício enquanto eu servia no Afeganistão. Lembrei-me dos boatos, como ela tinha ficado limpa, depois teve uma recaída, depois limpa de novo. Eu não sabia no que acreditar. Eu tinha ido longe demais, estava distraída demais, cansada demais. Olhei para Walter, cujas mãos tinham começado a tremer levemente. Você sabia? Seu olhar escureceu, como uma veneziana se fechando com força. Não. Eu disse ao seu pai para ficar com aquela casa. Deixei claro que era sua. Perguntei, já sabendo a resposta. E agora? Ele engoliu em seco. Ela se foi, não é? Gregory olhou para o prato, em silêncio. Walter respirou fundo e empurrou a cadeira para trás. Vamos resolver isso amanhã de manhã. Primeira coisa. Assenti, embora o nó no meu estômago estivesse aumentando. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado no quarto de hóspedes, olhando para o ventilador de teto girando em círculos lentos e regulares. A casa rangia e gemia, como se lembrasse de muita coisa, como se também tivesse sido traída.
Ouvi Walter tossir no quarto uma vez, depois silêncio. Na manhã seguinte, acordei cedo. O café mal tinha passado quando ouvi um estrondo na cozinha. Correndo para dentro, encontrei Walter no chão, o rosto contorcido de dor, um braço curvado de forma anormal sob o corpo. Vovô, ajoelhei-me ao lado dele. Ele tentou falar, mas nenhuma palavra saiu, apenas um som áspero seguido pelo ruído do ar escapando de seus pulmões. Ele havia prometido que consertaríamos. Mas agora, tudo que eu podia fazer era assistir enquanto o único homem que acreditara em mim jazia encolhido no linóleo frio. Vamos resolver isso amanhã de manhã, logo cedo. Mas o amanhã tinha chegado tarde demais. Todo mundo conta metade da verdade, e o resto deixa para você adivinhar. 2 semanas se passaram desde o derrame de Walter, e o silêncio em sua casa só se aprofundava. Eu passava os dias andando de um lado para o outro no piso de madeira rangente, evitando Gregory como se fosse uma doença. Ele entrava e saía com a rigidez de um hóspede, deixando as compras sem dizer uma palavra, sem nunca passar da soleira da porta. Walter permanecia em uma cama de hospital a 3 cidades de distância, com tubos entrando em seus braços, máquinas instalando com precisão estéril. Ele não falava desde aquela manhã na cozinha, a única promessa que não conseguia cumprir. A sua casa, ainda parecia com ele. Mas agora havia rachaduras. Fotos que eu nunca tinha notado antes cobriam a lareira. Uma em particular chamou minha atenção, uma foto de Samantha parada orgulhosamente em frente à propriedade em Cypress Ridge, chaves na mão, olhos vidrados com uma emoção silenciosa. Nenhum sinal de mim, nenhum espaço para mim, apenas ela. Fiquei olhando para ela por minutos, o coração martelando enquanto as perguntas se multiplicavam. Walter havia dito que a casa era minha. Mas ela morou lá, foi dona da casa, vendeu e ninguém me contou. No dia seguinte, fui até a prefeitura de Fremont. O prédio cheirava a mofo e poeira, como se o tempo tivesse se acumulado ali e secado. Solicitei os registros da propriedade e esperei enquanto uma funcionária desaparecia atrás de fileiras de arquivos. Você tem sorte, disse ela ao retornar. Estes teriam sido eliminados no trimestre que vem. Ela deslizou uma pasta de papel pardo pelo balcão. Abri-a com os dedos já trêmulos. A escritura estava lá, clara como o dia. Transferência de propriedade de Walter J. Walsh para Samantha L. Walsh, assinada por Gregory T. Walsh, agindo com procuração. Data: 15 de março de 2016. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Eu nem tinha sido destacado ainda em 2016. Eu estava me recuperando de uma cirurgia no Kansas, escrevendo cartas que Walter nunca respondia. Eu não fazia ideia de que meu pai tinha recebido uma procuração. Não fazia ideia de que ele a tinha usado. Fui direto para o parque perto do condomínio da Samantha. Ela tinha concordado em me encontrar, embora eu sentisse a relutância em cada mensagem. Ela chegou atrasada, de óculos escuros, apesar do céu nublado. Parecia mais magra do que eu me lembrava, a pele pálida, o sorriso frágil, o tipo de sorriso que guardava segredos por trás dos dentes. Eu não sabia que você tinha voltado, disse ela, mal me olhando nos olhos. Você vendeu a casa, eu disse, secamente. Ela olhou para baixo. Eu esperei. Por quê? Eu precisava do dinheiro. A reabilitação não foi barata. Você a vendeu por drogas. Não, ela disse rapidamente, rápido demais. Não toda. Olha, a casa não era sua, Noah. O vovô disse que era. Seu lábio tremeu. Então ele deveria ter dito alguma coisa antes do papai me dar os papéis. Meu estômago embrulhou. Então você sabia? Você sabia que era para mim. Eu pensei que você não fosse voltar, ela sussurrou. Você se manteve longe. Eu quase ri. Fui destacada. Não fiquei longe. Estava sobrevivendo. Ela não tinha resposta para isso. Mais tarde naquela noite, encurralei Gregory no escritório de Walter. Ele bebia um uísque, pernas cruzadas, olhos fixos no fogo que mal crepitava.
Você assinou a transferência, eu disse. Ele não olhou para mim. Seu avô me mandou cuidar das coisas. Eu cuidei delas. Ele sabia? Gregory se virou, com a expressão inexpressiva. Ele estava senil. Esquecia as coisas. Aproximei-me. Não faça isso. Não ouse fazer dele o bode expiatório. Você não estava aqui, Noah. Acha que esta casa funciona sozinha? Acha que cuidar de um homem em ruínas e de uma filha viciada foi fácil? Você não cuidou de ninguém, retruquei. Você pegou a única coisa que o vovô me prometeu e a deu. Ele ficou de pé, copo na mão, elevando-se sobre mim. Ele concordou. Pode não ter se lembrado depois, mas concordou na hora. Meu punho se fechou, mas recuei. Não adiantava dar socos em um homem que já tinha machucado tudo o que era intangível. No dia seguinte, visitei Walter no hospital. O quarto dele estava frio, todo de lençóis brancos e apitava lentamente. Sentei-me ao lado da cama, abri a escritura no meu celular e mostrei a ele. Ele ficou olhando para a tela por um longo tempo, os lábios se contraindo, mas nenhuma palavra saiu. Então, sem aviso, uma única lágrima rolou por sua bochecha. Ele virou o rosto para o outro lado. Aquilo quebrou algo em mim. Saí do hospital tremendo, sem saber se estava mais furiosa com Gregory ou comigo mesma por acreditar que ainda havia algo para voltar para casa. Naquela noite, sentei-me no escritório de Walter, folheando documentos antigos, tentando juntar os pedaços de uma história que não fazia sentido: a casa, a transferência, o silêncio. Todos tinham deixado de fora alguma coisa, alguma verdade crucial, e eu estava cansada de tentar adivinhar. Então meu telefone vibrou. Uma nova mensagem, sem remetente: você não deveria ter voltado. As coisas não são mais como antes. Olhei para as palavras, um arrepio percorrendo meu pescoço e minha espinha. Alguém estava observando, e não me queria ali. Olhei para a casa que costumava ser minha, agora um salão de beleza com o nome de uma estranha. A tinta era nova, brilhante demais, limpa demais. A varanda, antes de madeira desbotada que Walter lixara à mão, agora era revestida de cerâmica barata. Orquídeas artificiais estavam em vasos de plástico nos degraus. Um letreiro de neon zumbia suavemente na janela: Calinei Zen de Spa. Abaixo dele, um pôster de manicures com desconto e promoções sem hora marcada. Fiquei do outro lado da rua por vários minutos, com as mãos nos bolsos, o coração batendo em ritmos que eu não entendia. Meu nome nunca estivera naquela escritura. Mas Walter falará daquela casa com reverência. Cada parede guarda história, dissera ele certa vez, passando a mão pela moldura rachada. É por isso que deve permanecer na família. Agora, a única coisa que aquela casa guardava era o cheiro de acetona e lavanda artificial. Atravessei a rua. Uma mulher saiu pela porta da frente, na casa dos 30 anos, sorrindo, usando um uniforme rosa-choque. Oi, você veio fazer pedicure? Olhei para ela. Não, esta costumava ser a casa do meu avô. Ela piscou. Ah, eu comprei ano passado de uma mulher chamada Samantha. Assenti lentamente. Ela é minha irmã. O sorriso da mulher se suavizou. Ah, eu não sabia. Me desculpe. Você não fez nada de errado, eu disse, com a voz monótona. Aproveite o lugar. Nesse momento, uma viatura policial parou perto do meio-fio. O policial Riley saiu, alto, corpulento e entediado. Está tudo bem por aqui? Perguntou ele, abaixando os óculos escuros. Bem, respondi. Só de visita. A mulher olhou para nós dois, inquieta. Riley franziu a testa. Recebemos algumas reclamações. Dizem que alguém anda rondando o salão. Ri amargamente. Não estou à toa. Eu morava aqui. Pode ser, disse ele, cruzando os braços. Mas, a menos que você tenha negócios para resolver lá dentro, sugiro que se mude. Não havia mais nada a dizer. Acenei para o novo dono,
voltei para a calçada e andei. O calor me invadiu como culpa. Cada esquina por onde eu passava parecia um fantasma que eu não estava pronto para ver. Fremont não havia mudado muito, mesmo o posto de gasolina, mesma lanchonete. Mas parecia diferente agora, menor, mais cruel. Naquela noite, Gregory passou no hospital enquanto eu estava sentada ao lado de Walter. Contei a ele que tinha ido ver a casa. Ele se enrijeceu. Isso não é mais da sua conta. Também nunca foi da sua conta, eu disse, mantendo o tom baixo. Walter confiava em mim para tomar decisões, respondeu ele. Não toque mais nisso, principalmente na frente dele. Apontei para a cama do hospital. Ele nem consegue responder. Acha que isso te deixa seguro? Gregory se inclinou para frente. Você não é a vítima aqui, Noah. Não? Então o que eu sou? Ele zombou. Um homem desempregado sem ter para onde ir, remexendo em velhas feridas. Meu sangue ferveu. Você roubou do seu próprio pai. Eu preservei a família, ele retrucou. Você não tem ideia do quanto custa manter as coisas unidas porque nunca deixou ninguém tentar. Foi então que a porta se abriu e o Dr. Ace entrou, jovem, desajeitado, prancheta na mão. Ele hesitou diante da tensão na sala. Gregory se virou para ele com um sorriso suave. Doutor, sinto muito que tenha ouvido a última apresentação do meu filho. Ele está um pouco perdido agora. A transição da vida militar não é fácil para todos. Eu podia sentir, meus punhos cerrados, a respiração ofegante. Ele nem está trabalhando, acrescentou Gregory, mais alto. Já carreguei esta família por tempo demais. Gregory, começou o médico, tentando intervir. Não, deixe-o falar, eu disse. Deixe o grande provedor falar, aquele que vendeu a casa do meu avô, mentiu para os próprios filhos e agora se faz de vítima. O rosto de Gregory ficou vermelho. Você não passa de um sanguessuga, Noah, um soldado descontente com complexo de vítima. Essa foi a gota d'água. Virei-me nos calcanhares e saí do hospital furiosa antes que perdesse o último resquício de controle que me restava. O ar da noite lá fora me atingiu como gelo. Pela primeira vez desde que voltara para casa, não voltei para a casa de Walter. Não podia, não depois disso. Em vez disso, caminhei até as pernas do Eren e depois fui até a estação perto do terminal de ônibus de Fremont. Havia um motel barato ali perto. Eles não fizeram perguntas, apenas me entregaram uma chave e cobraram por noite. O quarto estava vazio, uma cama, uma TV piscando e um banheiro com cheiro de água sanitária. Mas era meu. Sentei-me na beirada do colchão e encarei as placas manchadas do teto, as palavras de Gregory ainda ecoando, uma sanguessuga, um fantasma, um erro. Que ele pensasse isso. Eu não estava ali para ser bem-vinda. Estava ali para aprender. Eu recuperaria minha dignidade nos meus próprios termos. Ninguém me daria permissão, eu a aceitaria. Certa vez, montei minas no campo de batalha, mas nunca precisei armar armadilhas dentro da minha própria família. O quarto do motel estava tão sem vida como sempre, a luz bruxuleante da TV brilhando nas paredes manchadas de água, o zumbido abafado dos comerciais da madrugada preenchendo o silêncio. Minha mochila estava intocada no canto, ao lado de uma pilha de uniformes dobrados que eu não tocava desde o dia em que saí da casa de Walter. Sentei-me na beira da cama, com o telefone na mão, esperando. Quando a tela acendeu, o rosto de Brandon apareceu, barba grisalha, boné de beisebol, estantes de livros e placas de armas ao fundo, a neve do Colorado visível através de uma janela próxima. Quase me fez rir. Você está com uma aparência horrível, disse ele. Eu sorri. Que bom te ver também. Meline me disse que você estava de volta a Fremont. Esse lugar ainda cheira a arrependimento enlatado? Pior. Cheira a mentira. Ele ergueu uma sobrancelha. Fale comigo. Contei a ele, a casa, o presente de Walter, a transferência repentina para Samantha, o hospital. O silêncio do outro lado da linha se estendeu tanto que pensei que a ligação tinha caído.
Finalmente, Brandon disse: o Walter já mencionou um escritório de advocacia, algo chamado Davis e Holt. Franzi a testa. Sim, uma vez, anos atrás. Confira aqui, disse ele. Pouco antes de você ser destacado, Walter me disse que tinha elaborado algo, uma salvaguarda, como ele chamou. Disse que não confiava nos documentos do Gregory. Sentei-me. Sério? Morto. Aposto minha pensão que o velho tentou te deixar algo. Ele não foi sutil. Na manhã seguinte, dirigi até o escritório de Davis e Holt, espremido entre uma farmácia e uma casa de penhores no centro da cidade. A recepcionista, uma mulher de uns 50 anos, cabelo loiro claro e expressão preocupada, pediu que eu esperasse. 10 minutos depois, um homem saiu, de uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho, terno cinza sob medida. Senhor Walsh, sou Daniel Holt. Entre. Ele gesticulou para um escritório modesto, com prateleiras abarrotadas de grossos livros de direito, prêmios e uma foto dele apertando a mão de um juiz que eu não reconheci. Eu conheci seu avô, disse ele, sentado à mesa. Ele era ponderado, cauteloso, leal. Ele fez testamento? Holt assentiu. Fez sim. Na verdade, existem duas versões. Pesquei. Duas? Ele abriu uma pasta e colocou 2 documentos. O primeiro era datado de março de 2016, claro e conciso, deixando a casa dos Fremont para Samantha em reconhecimento às suas conquistas acadêmicas, assinado por Walter e Gregory como testemunhas. A segunda era de novembro de 2017. Nesta, disse Holt, tocando na página, Walter inverte isso. Ele nomeia você como o único beneficiário da propriedade. Inclinei-me. Por que essa versão não foi executada? Nunca foi oficialmente registrada. Walter me pediu para manter isso em sigilo. Ele disse que Gregory não sabia e que queria ser ele a te contar. Olhei para o papel, mesma casa, mesmo avô, legado diferente. Há alguma prova? Holt abriu uma gaveta e pegou um pendrive. Ele insistiu que eu registrasse uma declaração. Não é prática comum, mas Walter foi persuasivo. Ele o inseriu em seu laptop. A tela se iluminou e lá estava ele, Walter, pálido, mas firme, sentado no escritório de Holt, óculos em posição baixa, voz firme. Se você está assistindo a isso, disse ele na tela, significa que eu não poderia dizer isso pessoalmente. Nunca quis que Samantha ficasse com aquela casa. Gregory me pressionou, disse que eu devia isso a ela. Mas minhas intenções mudaram. A casa é para Noah. Ele a mereceu. Ele é quem entende o que significa legado. Eu não conseguia respirar. Holt pausou o vídeo. Há mais, mas não posso divulgar isso publicamente, a menos que haja uma disputa formal ou uma solicitação do herdeiro legal. Minha mente girava. Gregory tinha mantido isso escondido deliberadamente, manipulado o sistema, manipulado todo mundo, inclusive Walter. Samantha pode ter assinado, vendido, lucrado, mas o jogo era dele. Mais tarde naquela noite, sentei-me no restaurante perto da rua principal, cabines velhas, frascos de ketchup em todas as mesas e uma garçonete chamada Day que não fazia perguntas. À minha frente estava Emily Jensen, uma antiga colega de classe de Samantha, agora enfermeira na clínica regional. Ela sempre foi próxima do seu pai, disse Emily, girando um canudo na limonada. Não apenas como uma proximidade entre pai e filha, mas como parceiros de negócios. Levantei uma sobrancelha. Uma vez, ouvi os dois discutindo no corredor da clínica, continuou ela. Ela disse: você prometeu que eu ficaria com aquela casa se eu te protegesse. Não sei o que significava, mas ela parecia assustada. Recostei-me. Em que ano foi isso? Outono de 2017, disse ela, logo quando o segundo testamento foi assinado. Tudo estava se desfazendo. Voltei para o motel naquela noite e fiquei sentado no escuro. Não dormi. Assisti ao vídeo 2 vezes, depois 3 vezes, memorizando cada linha da voz de Walter, cada brilho em seus olhos.
Aquilo nunca foi uma questão de direito. Era uma questão de traição, e eu finalmente estava começando a entender a fundo a situação. Na manhã seguinte, voltei ao escritório de Holt. Ele levantou os olhos da mesa quando entrei. Preciso daquele vídeo, eu disse. Ele cruzou as mãos. Só posso divulgá-lo sob uma condição. Esperei. Ele me lançou um olhar firme. Só posso tornar isso público se receber um pedido formal do herdeiro legítimo. Quando não havia mais nada a perder, escolhi plantar algo novo, uma tempestade. A chuva já tinha parado quando cheguei ao café na rodovia 93. O aroma de pinho molhado impregnava o ar da manhã, misturando-se ao amargor do café torrado barato. Avistei Brandon perto da janela, curvado sobre um laptop, sua postura militar, mesmo com uma flanela desbotada. Ele olhou para cima, sorriu e me empurrou uma xícara. Preto, sem açúcar, como a sua alma, disse ele. Dei-lhe um sorriso cansado. Você me conhece. Ele gesticulou em direção à cadeira, pronto para começar algo maior do que vingança. Não respondi de imediato. Observei as gotas escorrerem pelo vidro, cada uma apagando um pouco de poeira do mundo exterior. Não tenho um legado para herdar, disse finalmente. Então, talvez eu construa um. Brandon abriu uma pasta. Dentro havia impressos, folhetos, esboços de subsídios. Valor CID, disse ele. Eles financiam projetos liderados pela comunidade por veteranos, centros de trauma, iniciativas habitacionais, jardins, o que você quiser. Eles querem candidatos com visão. Olhei para o logotipo da Valor CID, uma árvore brotando no concreto. Algo nele me tocou profundamente. Você acha que eles vão acreditar na minha história? Eu acho, disse Brandon, que eles vão acreditar no seu propósito. Mais tarde naquela semana, eu estava dentro de uma sala de conferências improvisada no centro da cidade, cadeiras de plástico, um projetor zumbindo como se precisasse de reanimação e um semicírculo de membros do conselho impassíveis que tinham visto muitas promessas quebradas. Eu usava minha melhor camisa, o que não dizia muita coisa, e segurava uma pasta com diagramas desenhados à mão e rascunhos de orçamento. Não estou pedindo caridade, comecei. Estou pedindo investimento em pessoas que foram deixadas para trás, veteranos que voltaram para casa para o silêncio, comprimidos e papelada, pessoas como eu. Falei sobre Fort Heaven, o que eu imaginava, um lugar físico com propósito, salas de terapia, orientação profissional, apoio de colegas. Descrevi o celeiro que esperava converter, a terra que eu tinha visto a oeste de Fremont, perto do antigo moinho. Não engasguei. Não suei. Apenas expus tudo. Quando terminou, fizeram perguntas difíceis. Qual era o meu cronograma? Para onde iria o financiamento? Eu tinha respaldo legal. E quanto à responsabilidade? Respondia tudo. Mesmo quando não tinha certeza, eu dizia a verdade, a minha verdade. Naquela noite, de volta ao motel, abri meu laptop e vi um e-mail me esperando. Assunto, sério. Era da Samantha. Então, este é o seu plano, pegar o nome da família e colocá-lo em um centro de reabilitação falido, transformar o nosso trauma em uma dedução fiscal. Você sempre foi dramático, Noah, mas isso é novo. Você acha que isso faz de você um herói? Papai diz que você está se desintegrando. Eu acredito nele. Olhei para a tela, meus dedos se contraindo sobre o teclado, mas não respondi. Encaminhei a mensagem para Brandon com uma palavra: motivação. Na manhã seguinte, recebi a ligação. Analisamos sua proposta, disse o representante da Valor CID. E embora ainda esteja em estágio inicial, acreditamos no potencial. Estamos oferecendo uma doação inicial de $25.000 para iniciar a primeira fase. Parabéns, Sr. Walsh. Suspirei. Eles enviaram o acordo em menos de uma hora. Assinei o nome Fort Heaven em letras maiúsculas, como se estivesse entalhando na rocha. O primeiro passo não foi uma casa, um processo ou vingança. Foi um movimento. Foi a prova de que eu ainda tinha autonomia.
Mais tarde naquele dia, Brandon me encontrou do lado de fora da secretaria da cidade com 2 cafés e seu sorriso torto. Mandou fazer uma placa com o nome, disse ele. O fundador de Fort Heaven. Cedo demais para títulos, murmurei. Ele deu de ombros. Tudo bem. Que tal, este homem que fez algo do nada? Dei uma risadinha e peguei o café. Ficamos ali por um tempo, observando as bandeiras ondularem no gramado do tribunal. Meu celular vibrou 2 vezes, Samantha de novo. Não olhei. Não posso te ajudar a reconquistar a casa, disse Brandon, dando um tapinha no meu ombro. Mas vou te ajudar a conquistar algo melhor. Virei-me para ele, com o coração finalmente calmo. Não estou apenas recuperando o que era meu, disse eu. Estou construindo o que nunca foi. Não havia balas, nem sangue, mas cada linha de tinta naquele papel parecia uma facada de verdade. O prédio da Davis & Holt ficava atrás de uma parede de vidro fumê e sebes bem cuidadas, o tipo de lugar que transmitia discrição e poder silencioso. Atravessei a porta giratória com a carta de Walter enfiada dentro do casaco, o frio do vento de outubro ainda na pele. Lá dentro, o ar estava mais quente, mas não menos cortante, pisos de mármore polido, o zumbido das luzes fluorescentes, o cheiro de papel velho e café novo. A recepcionista me lançou um olhar de soslaio quando me aproximei. Tenho uma consulta com o advogado Davis, eu disse. Noah Walsh. Ela assentiu, digitou rapidamente e gesticulou em direção a um assento. Eu não me sentei. Andei de um lado para o outro. 2 minutos depois, um homem de uns 60 anos, com cabelos grisalhos e gravata azul, apareceu segurando uma pasta de couro. Senhor Walsh, siga-me. Caminhamos por um labirinto de corredores silenciosos e portas de vidro até uma sala de conferências privativa. Davis sentou-se à minha frente e cruzou as mãos. Sei que o senhor veio por causa dos documentos do testamento do seu avô. Assenti, colocando a carta de Walter sobre a mesa. Ele escreveu isso antes do derrame. Sou neto dele e acredito que ele confiou algo à sua empresa que nunca chegou ao tribunal. Davis abriu a carta, leu-a atentamente e então arqueou uma sobrancelha. Sim, Walter nos visitou 2 vezes. A primeira foi para redigir um testamento formal, a segunda para gravar um testamento em vídeo expressando a intenção de alterar certos detalhes. Ele suspirou. Mas ele nunca conseguiu retornar com a cópia final autenticada. Legalmente, temos um rascunho e um vídeo, mas nenhum dos 2 foi ativado. Inclinei-me para a frente. O que seria necessário para iniciar esse processo? Você precisaria entrar com uma petição no Tribunal de Sucessões do Condado. Como herdeiro presumido, considerando esta carta e os documentos preliminares, você pode solicitar uma audiência formal. Ele deslizou um pacote para mim, formulários impressos, instruções, um contato no Fórum de Fremont. Depois, outro item, um pendrive etiquetado com a letra distinta de Walter. Esta é uma cópia do vídeo, disse Davis, mas aconselho você a não assisti-lo de forma independente. Ele só tem valor quando apresentado no tribunal. Alguém mais viu? Não fora deste escritório. Ainda não. Peguei os formulários e o pendrive, com as mãos firmes e a mente a mil. Quando me levantei para sair, Davis acrescentou: seja cauteloso. Nem todos aceitam a verdade. Lá fora, liguei para Brandon. Seu rosto preencheu a tela do meu celular, os olhos atentos mesmo do outro lado do estado. Você realmente entendeu? O suficiente para dar início ao processo? Amanhã cedo vou entrar com o processo, eu disse. Cuidado, ele disse. Isso ficou sério. No final da tarde, eu estava no tribunal do condado de Fremont, observando a chuva escorrer pelas janelas enquanto um escrivão carimbava minha petição. As engrenagens da justiça estavam lentas, mas estavam se movendo. Voltei para o meu quarto com uma estranha mistura de determinação e inquietação. O carpete barato do motel abafava meus passos. Tranquei a porta, fechei as cortinas e guardei o pendrive em uma gaveta. O silêncio parecia mais pesado do que o normal. Tomei um banho demorado,
Tentei me acomodar na cama que rangia, mas o sono não veio. Por volta das 2 horas da manhã, ouvi algo, não alto, mas nítido. Um rangido, do tipo que você só percebe quando todo o resto está parado. Levantei-me lentamente. A gaveta que eu havia trancado estava aberta. O pendrive havia sumido. O pânico me invadiu. Então eu o vi, no chão, colocado propositalmente de volta em cima da carta de Walter. E ao lado, um pedaço de bloco de notas de motel, rasgado e rabiscado com uma letra irregular. Eu também tenho uma cópia. Eu não precisava quebrar tudo. Só precisava mostrar a eles uma rachadura. O cursor piscou no final da última frase. Meu dedo pairou sobre o mouse, o suor escorrendo pela minha testa, mesmo com o frio no quarto do motel. Brandon sentou-se ao meu lado, olhando para a tela. Tem certeza? Perguntou. Não, eu disse, mas cansei de esperar pelo momento perfeito. O título do artigo era A Herança do Silêncio. Eu escrevi em rajadas, madrugadas após visitas ao tribunal, durante tempestades quando eu não conseguia dormir, entre ligações de bancos e advogados e o silêncio doloroso deixado pela ausência de Walter. Não citava nomes. Não apontava dedos. Mas qualquer pessoa com olhos e memória saberia. Contava a história de um soldado que voltou para casa e encontrou seu legado apagado, a palavra de sua família voltada contra ele e uma assinatura forjada não em tinta, mas em traição. Enquadrei-o como um conto de advertência, uma reflexão sobre o que os veteranos perdem além do campo de batalha, não apenas tempo, membros ou paz, mas o direito de retornar a algo que parece um lar. Eu postei anonimamente em Voz do Guerreiro, um blog onde ex-militares compartilhavam suas lutas e lições. Brandon tinha contatos lá. Não demorou muito para entrar no ar. Em 1 hora, os comentários começaram, isso chegou perto demais. Meu pai fez o mesmo com o nosso rancho, vendeu-o enquanto eu estava em missão. Quem escreveu isso? Você não está sozinho. Brandon atualizava a página a cada 5 minutos. A postagem estava se espalhando, compartilhada em fóruns, grupos do Discord e comunidades de veteranos do Facebook. Em um café na Main Street, sentamos perto do fundo, tomando café queimado e observando os números subirem no meu celular. Brandon olhou por cima da borda da caneca. Você fez isso, disse ele. Não, respondi. Isso é só o tremor. No meio de um sanduíche, recebi um e-mail de Jenna Rainey. Assunto: sua história. Corpo: sou jornalista independente. Acho que sei quem você é, gostaria de conversar. Confidencialmente, por enquanto. Não respondi. Ainda não. Mas já estava funcionando. À noite, uma onda de repercussão chegou até as paredes do escritório de Gregory. Samantha postou um status vago em suas redes sociais. Algumas pessoas adoram reescrever a história para se fazer de vítima. Que vergonha para aqueles que não conseguem aceitar as consequências. Era para ser sutil. Não foi. As pessoas começaram a comentar. Algumas perguntaram se ela estava se referindo à história viral. Uma delas até respondeu: seu avô não lhe deu aquela casa de presente enquanto seu irmão estava em missão? Frio. Ela apagou a publicação em menos de 1 hora, mas as capturas de tela permaneceram para sempre. Naquela noite, Brandon e eu nos recostamos no quarto do motel, as luzes apagadas, a TV desligada, apenas o brilho dos nossos celulares iluminando o silêncio. Acho que o Gregor está abalado, disse Brandon. Ele não é do tipo que gosta de fogos invisíveis. Ele não devia ter acendido fósforo, respondi. Meu celular vibrou novamente. Mesma pessoa, desta vez sem hesitação no tom de Jenna Rainey. Assunto: vamos conversar. Corpo: eu sei quem você é, via petição judicial. Você é o Noah Walsh. Posso te ajudar, ou posso te arruinar. A decisão é sua. Ninguém imaginou que eu buscaria vingança plantando flores bem no meio dos destroços que eles deixaram para trás. A terra ainda estava meio congelada quando começamos a trabalhar. Nevava intermitentemente desde o nascer do sol, rajadas leves e silenciosas que cobriam o cascalho velho de branco.
Não havia muito que ver, um trecho de solo abandonado ao sul de Fremont, emoldurado por cercas quebradiças e a estrutura desbotada de um celeiro. Mas era a terra que Walter comprara anos atrás, quando ainda acreditava em futuro. Agora se tornaria Fort Heaven. Brandon estava ao meu lado, enrolado em 2 casacos e um gorro com um buraco perto da cabeça. Ao nosso redor, uma dúzia de voluntários do centro de veteranos segurava pás, garrafas térmicas e pranchetas. Alguém do corpo de bombeiros trouxe café. Tínhamos algumas cadeiras dobráveis e um sistema de som emprestado de uma igreja. É isso, disse Brandon. Primeiro tijolo. Subi ao pódio improvisado. Meu discurso não foi impresso nem decorado. Eu apenas falei. Quando voltei para casa, não esperava encontrar um lugar vazio onde minhas raízes costumavam estar, comecei. Então decidi plantar algo novo, algo que ninguém pudesse apagar. Fiz uma pausa, deixando o vento frio soprar sobre a multidão. Este lugar é para cada soldado que voltou ao silêncio, cada veterano que foi instruído a ficar quieto, a seguir em frente, a parar de fazer perguntas. Fort Heaven não é apenas um nome. É uma promessa. Aplausos irromperam, modestos, mas calorosos. Levantamos juntos as primeiras pás de terra congelada. Alguém tirou fotos. O jornal local enviou um correspondente que fez perguntas, mais do que eu esperava. Eu sabia o porquê. Brandon havia enviado convites anônimos para alguns veículos de comunicação independentes, caso a história fosse mais do que Fremont conseguia conter. Mais tarde naquela semana, a história apareceu em 3 blogs e em um fórum de veteranos. Fort Heaven Begins. A New Kind of Homecoming. Começa o Fort Heaven. Um novo tipo de volta ao lar. Espalhou-se como gelo se espalhando pelas janelas. A notícia chegou até a Samantha. Não foi por ela, mas por Emily, que ligou para perguntar se Samantha estava bem depois de saber de uma amiga do Rotary Club. Samantha aparentemente perdeu a cabeça em uma boutique, gritando com um vendedor sobre pessoas roubando legados para ganhar influência. Brandon riu quando eu disse a ele: "Você realmente os irritou agora." Mas a verdadeira crise veio alguns dias depois. Eu estava de volta ao motel, preenchendo atualizações de verbas e rascunhos de orçamento, quando meu telefone tocou. Nenhum nome, apenas um número que eu não via há muito tempo. Atendi. A voz veio áspera, amarga: "Gregory. Eu te dei tudo o que você tem", ele disparou. "Esse nome, essa casa, seu uniforme. Você acha que tem direito a mais?" Fiquei em silêncio, deixei que ele se enfurecesse. "Você está nos envergonhando, Noah. Essa farsa de Fort Heaven não vai durar. Não é sua. Assim como a casa não era. Você era uma criança, ainda é, sempre pedindo o que não merece." Deixei as palavras pairarem no ar, absorvendo cada sílaba. Então, toquei na tela do meu aplicativo de gravação. "Você já parou de cavar", disse ele. "Continue assim, e eu enterro o que sobrou de você." "Você me entendeu perfeitamente", disse eu, e desliguei. Fiquei ali sentado em silêncio por um momento, deixando meu coração bater mais devagar. Então salvei o arquivo, rotulei-o como ameaça de ligação e o encaminhei diretamente para o advogado Davis com uma mensagem curta: "Por favor, adicione a pasta do processo de inventário." Achei que já tinha esfriado o suficiente até ver a foto de Walter rasgada em pedaços e jogada em uma lata de lixo. Estava no canto do escritório da Valor Seed, atrás da cozinha. Não sei quem a colocou lá. Talvez ninguém tivesse a intenção de ser cruel. Talvez fosse apenas dia de faxina. Mas aquela foto, Walter em seu uniforme azul do exército, os braços em volta dos meus ombros, meu rosto ainda queimado de sol do dia em que voltei, sempre esteve na prateleira do nosso escritório até hoje, até Gregory acender o fósforo. Tínhamos recebido a notícia mais cedo naquela manhã, reunião de emergência do conselho na sede da Valor Seed. O tempo tinha mudado, tipo fevereiro de Montana, com flocos de neve caindo de lado e o céu parecendo roxo. Quando Brandon e eu chegamos, o clima estava mais frio que o vento. Luzes vermelhas piscavam no salão de recepção. Vozes tensas ecoavam de dentro da sala de conferências principal.
Alguém já havia desligado a cafeteira. Eles viram, sussurrou Brandon. O artigo, a coletiva de imprensa, tudo. Não precisei perguntar o que ele queria dizer. Meu celular já tinha vibrado 2 vezes com alertas. A manchete dizia tudo: herói local ou mestre manipulador? Gregory Walsh se pronuncia sobre briga familiar. Entrei na sala como se fosse um tribunal. Os doadores estavam sentados, e a diretora da Valor Seed também estava lá, de braços cruzados e a boca numa linha de cautela. Noah, disse ela, precisamos conversar. Gregory havia dado uma entrevista coletiva 2 horas antes. Ele alegou que eu estava explorando a memória de um homem morto, que eu havia falsificado documentos, que Fort Heaven era um projeto de vaidade construído sobre culpa e mentiras. Ele até tirou uma foto borrada e muito editada de Walter, fingindo estar confuso e fraco, segurando um documento como se estivesse sob pressão. A legenda dizia: Walter Walsh realmente apoiou o projeto do neto ou foi usado por alguém ávido por atenção e dinheiro? As palavras ainda doem. Ele está mentindo, eu disse. Ele está distorcendo tudo. Acreditamos em você, disse o diretor, mas a percepção é perigosa. Precisamos suspender todos os desembolsos até que isso seja esclarecido. Pausar, não cancelar. Mas a sensação era a mesma. Projetos que param em fevereiro em Montana raramente recomeçam na primavera. Depois da reunião, vaguei pelos corredores sozinha. Foi quando encontrei a nossa foto, rasgada, amassada sob donuts meio comidos e memorandos de ontem. Não chorei, mas algo dentro de mim cedeu. Ao cair da noite, minha caixa de entrada era uma zona de guerra, mensagens de jornalistas, trolls anônimos, contas falsas me chamando de tudo, de ladrão de caridade a parasita de legado. Meu nome virou trending topic em um subreddit local. Samantha repostou um dos artigos com a legenda: alguns legados são melhores deixados enterrados. Brandon me encontrou do lado de fora do motel, encolhida contra a parede como se eu estivesse esperando o julgamento. Ele segurava um laptop debaixo do braço, a respiração embaçada pelo frio. Você precisa ver uma coisa, disse ele. Já vi o suficiente. Não, você não viu. Voltamos para dentro. Ele colocou o laptop na mesa e abriu a pasta, w_video_will_raw.mp4. Eu ainda não tinha visto. Davis o havia mantido lacrado a pedido de Walter até que pudesse ser apresentado oficialmente. Mas agora precisávamos nos lembrar por que começamos. A tela se iluminou. O carimbo de data e hora dizia: maio de 2017. Walter estava sentado em uma cadeira de madeira, com a voz firme, apesar do tubo de oxigênio arrastando-se por sua bochecha. Ele olhou diretamente para a câmera. Para meu neto, Noah Walsh, começou, deixo não apenas uma casa, mas um legado, porque ele entende o que significa lutar por algo. E ele é o único que nunca mentiu na minha cara. A sala ficou em silêncio. Até o vento lá fora pareceu ouvir. Brandon apertou o botão de pausa. A gente deixa isso para amanhã, disse ele. Que eles se engasguem com a verdade. Eu costumava carregar balas, mapas, um rifle. Agora eu só precisava de um pendrive e do que era certo. Coloquei-o no bolso do meu blazer como se fosse uma medalha. Não pesava nada, mas ainda assim parecia mais pesado do que qualquer equipamento de campanha que eu já tivesse usado em combate. O pendrive continha um arquivo, uma verdade. O ar na sala de conferências de Davis e Holt parecia um tribunal em sessão, tudo com um leve cheiro de limpador de pinho e pressão. Um escrivão autenticado estava sentado perto da janela do fundo, carimbando formulários enquanto Davis os revisava, com os óculos abaixados no nariz. Brandon estava atrás de mim, braços cruzados, queixo cerrado. Este é um comunicado privado, Davis me lembrou. Você entende, depois que mostrarmos isso, não há como voltar atrás. Assenti. Convidamos um grupo seleto, 3 jornalistas independentes, 2 líderes comunitários veteranos e um vereador que discretamente entrou em contato comigo depois que a campanha de difamação contra mim se esvaiu em silêncio.
Davis também providenciou a transmissão ao vivo do evento, sem listas, mas compartilhável, sem cortes. Eu cuido das apresentações, disse Davis. A câmera ligou. Hoje, começou Davis, estamos divulgando um vídeo gravado em 2017 por Walter Walsh, veterano, proprietário de imóveis e patriarca da família Walsh. Este é seu testamento final, proferido com suas próprias palavras, em plena consciência mental e física, na presença de seu advogado. Ele acenou para mim. Conectei o USB. Uma luz azul piscou. A tela ganhou vida. Walter apareceu, mais velho do que eu me lembrava, mas não frágil, nem débil. Sentou-se ereto, falando sem anotações. Ao meu neto, Noah Walsh, disse ele, com a voz firme, deixo a casa no número 117 da Willow Lane, e faço isso porque ele conquistou minha confiança, meu respeito e porque não virou as costas para o que defendemos. Ele fez uma pausa e continuou, Gregory, meu filho, agiu contra a minha vontade. Ele me pressionou a transferir escrituras que eu nunca quis assinar. Ele me traiu. Esta é a minha correção. Murmúrios percorreram a sala. Alguém ofegou. Walter ergueu o queixo. Quero que isso seja registrado não para punir, mas para esclarecer. Noah é meu herdeiro, não por causa de sangue, por causa de caráter. Quando o vídeo terminou, ninguém se moveu. Davis pigarreou. Este documento foi autenticado. Foi assinado, testemunhado e selado. A cópia original foi mantida aqui até hoje. Em 15 minutos, o clipe chegou às redes sociais. Brandon o publicou no Fórum de Veteranos, no canal da nossa organização sem fins lucrativos e na minha página inativa do Facebook. Em seguida, ele o enviou para 3 repórteres com alcance nacional. Em 1 hora, a maré mudou. Milhares de comentários inundaram, solidariedade, indignação, descrença. Justiça para Walter virou trending topic no Twitter. O perfil de Samantha desapareceu no mesmo dia. O escritório de advocacia de Gregory divulgou um breve comunicado. O Sr. Walsh tratará de todas as reivindicações por meio dos canais legais. No final da tarde, o Tribunal Distrital de Fremont emitiu uma liminar. A casa da família Walsh e as contas relacionadas foram temporariamente congeladas, aguardando a análise do testamento em vídeo e de todas as provas que o acompanham. Fiquei do lado de fora da Davis e Holt, observando o trânsito passar como sempre, indiferente, implacável. O vento balançava meu casaco. Brandon se inclinou ao meu lado, lendo as atualizações em voz alta, como se fossem relatórios de batalha. Você venceu, disse ele. Não, respondi. Eu comecei a guerra de verdade. Nesse momento, meu celular vibrou. 1 e-mail, assunto, Walsh v. Walsh, resposta oficial. Abri. O Sr. Gregory Walsh está preparado para contestar as alegações no tribunal. A audiência foi marcada. A fase de apuração começa imediatamente. Apertem os cintos. O jogo de verdade começa agora. Eu não precisava vencer. Só precisava que eles olhassem para cima e encarassem a verdade. Fiquei do lado de fora do tribunal do condado de Fremont, vestindo um terno cinza escuro, o mesmo que usei no funeral de Walter. O sol do início de junho batia nos meus ombros, mas o frio não vinha do vento. Vinha do mar de estranhos, moradores locais, repórteres, veteranos, que lotavam os degraus e o gramado do tribunal. Alguns seguravam cartazes, outros celulares, transmitindo a cada segundo. Meu nome tinha virado manchete. Lá dentro, o tribunal estava lotado. Câmeras eram proibidas na sala, mas isso não impedia a energia crepitar nas paredes de madeira. Tom Falkeller, uma mulher mais velha com olhos azuis glaciais e sem paciência para dramas, sentou-se. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Gregory entrou pelo lado do réu, com os olhos fixos na frente, o maxilar cerrado como pedra. Samantha o seguiu, mais pálida do que eu me lembrava, os lábios contraídos em uma linha fina. Davis se inclinou em minha direção e sussurrou, fiquem calmos. Atenham-se à verdade. Ele se levantou primeiro. Meritíssimo,
Hoje apresentamos o testamento original do Sr. Walter Walsh, gravado em vídeo e comprovado por documentação legal, autorização médica e testemunhas terceirizadas. Ele tocou no pendrive. Um funcionário abriu o carrinho de áudio e vídeo. A tela voltou à vida. A voz de Walter preencheu a sala. Ao meu neto, Noah Walsh. Era possível ouvir um alfinete cair. Quando o vídeo terminou, Davis apresentou uma série de provas, relatórios hospitalares confirmando a clareza mental de Walter, depoimentos da equipe do escritório de advocacia e até mesmo as declarações autenticadas das testemunhas do vídeo. Cada pedaço confirmava que Walter estava em pleno domínio de suas faculdades mentais quando fez aquela gravação. Keller examinou cada documento com o escrutínio de um cirurgião. Então foi a vez de Gregory. Ele se levantou lentamente, ajeitando a gravata. Aquele homem, disse ele, gesticulando em direção à tela congelada no rosto de Walter, estava confuso, facilmente influenciável. Fiz o que achei certo para proteger o patrimônio. E você falsificou a assinatura dele, Davis interrompeu. O rosto de Gregory se contraiu. Tomei decisões presumindo que tinha a bênção dele. Mas você não teve, eu disse em voz alta, minha voz cortando a sala. Você apenas presumiu. Gregory se virou para mim com fúria. Você acha que alguns vídeos e documentos mudam o fato de você ter desaparecido por mais de uma década? Você não estava aqui. Você não sabe no que esta família se tornou. E, no entanto, eu disse baixinho, sou o único que ainda se lembra do que ela representava. Samantha não disse uma palavra. Não dissera nada desde o início do julgamento. Sua cabeça permaneceu baixa, o cabelo caindo como um véu entre ela e o mundo. O martelo de Keller bateu uma vez. Este tribunal reconhece a validade do testamento em vídeo apresentado. Com efeito imediato, Gregory Walsh e Samantha Walsh estão suspensos de qualquer reivindicação ou gestão sobre bens anteriormente pertencentes a Walter Walsh. O controle provisório será transferido para Noah Walsh, aguardando a certificação final. Houve um murmúrio, um silêncio de choque e aprovação, depois silêncio. A cadeira de Gregory raspou violentamente enquanto ele se levantava. Você destruiu esta família, rosnou ele. Você arruinou o nome que seu avô construiu, seu traidor. Eu não vacilei. Não, respondi, calmo e resoluto. Eu apenas o guardei. Achei que me sentiria triunfante, mas o verdadeiro colapso é só silêncio, sem aplausos, sem fogos de artifício, só quietude, do tipo que se infiltra na pele e permanece ali por muito tempo depois que o chão para de tremer. O sol estava forte naquela manhã, refletindo no vidro do escritório imobiliário de Gregory como se ressentisse de ser forçado a testemunhar o fim de algo tão vazio. Eu estava do outro lado da rua com Brandon, tomando um café que já havia esfriado há muito tempo. Um aviso legal amarelo estava colado torto na porta. Outro aviso, uma ordem judicial, estava carimbado bem ao lado. E abaixo dele, o emblema do banco, execução hipotecária. As pessoas não se reuniram para protestar. Não gritaram nem berraram. Passaram como se fosse apenas mais uma quarta-feira, porque o mundo não para diante da sua queda. Gregory chegou atrasado, com seu terno azul marinho e aquele andar desafiador de sempre. Mas a arrogância não lhe servia mais. A gravata estava frouxa, os olhos injetados de sangue. Quando viu os avisos, seus passos vacilaram. 2 seguranças o encontraram na porta. Sou CEO, ele retrucou. Não sou mais, respondeu um deles. Fomos instruídos a não deixá-lo entrar. Por trás do vidro, eu podia ver um grupo de membros do conselho sentados na sala de conferências, de braços cruzados, expressões vazias. Eles nem sequer olharam para ele. A auditoria financeira tinha sido rápida. Acontece que Gregory havia passado anos escondendo números, inflando valores e falsificando honorários de consultoria. O escândalo Duke só havia aflorado. A podridão total já estava se alastrando muito antes de eu voltar para casa. Enquanto os guardas o guiavam para longe, Gregory gritou: "Isso é um erro. Eu construí este maldito lugar." Ele tropeçou no meio-fio. Ninguém me ofereceu a mão.
Eu não me mexi. Não sorri. Apenas observei. Mais tarde naquela semana, Samantha também virou manchete, mas não do tipo que ela gostava. Fotos antigas ressurgiram, cenas de festa, registros de reabilitação, uma série de posts de blog de sua colega de quarto da faculdade insinuando uma amizade tóxica construída com mentiras e manipulação. De repente, ela estava radioativa. A garota que antes postava selfies filtradas com a legenda Legado e Graça agora se via bloqueada, sem ser seguida, apagada. Recebi uma ligação de uma grande emissora solicitando uma entrevista exclusiva. A América precisa ouvir o seu lado, disse o produtor. Você é o soldado que virou herói, essa história se escreve sozinha. Desliguei. Brandon deu um sorriso irônico. Não pensei que você fosse me dar uma de celebridade. Não estou aqui para me vingar, eu disse. Estou aqui para construir algo duradouro. Mesmo assim, eu não conseguia ignorar os danos que estavam por trás de tudo isso, não porque eu os causei, mas porque eles ecoavam. Naquela noite, voltei para o meu apartamento e encontrei uma nova mensagem na caixa de entrada. Sem assunto, sem anexos, apenas uma única frase: vou embora em breve. Mas antes de ir, preciso dizer algo. Perdoar não significa esquecer. Significa aceitar que o passado não pode ser reescrito, mas o presente ainda pode. A chuva sussurrava contra as janelas do meu pequeno quarto em Fort Haven, como alguém murmurando através de uma porta fechada. Uma fina luminária dourada iluminava o canto da escrivaninha, projetando longas sombras no chão. A pulseira jazia ao meu lado, desfiada, macia, quase sem peso. Segurei-a na mão por um longo tempo antes de finalmente abrir a carta. A letra de Samantha não havia mudado, ainda um pouco apressada, como se ela estivesse sempre correndo contra o tempo. Você provavelmente não vai responder. Tudo bem. Não estou pedindo, mas acho que você merece entender, pelo menos parte disso. A carta era longa. Não era um pedido de desculpas, não no sentido usual, nenhuma lista de desculpas, nenhuma confissão dramática. Ela escreveu sobre os anos que passou crescendo naquela casa, onde cada foto emoldurada parecia lançar uma sombra mais longa sobre ela do que jamais lançara sobre mim, sobre como o orgulho de Walter por mim lhe parecerá uma acusação. Como Gregor alimentara esse ressentimento, sussurraram em seu ouvido até que se tornasse verdade absoluta. Você era o soldado, o bom, aquele com medalhas e histórias. Eu era o fracassado que ficou para trás. Era mais fácil fingir que não me importava do que admitir que queria ser vista. Ela falou sobre os comprimidos, a vergonha, os momentos de clareza que chegaram tarde demais, sobre como o dinheiro da casa não havia consertado nada, havia queimado seus dedos como papel. E quando acabou, ela não tinha ficado com nada além de arrependimento. Esta carta não é para limpar meu nome. É só que, talvez, seja para não carregar mais tudo isso sozinha. Não mereço o seu perdão, mas espero que você continue vivendo como ele acreditava que viveria. Terminei de ler a carta em silêncio. Emily bateu uma vez antes de entrar no quarto, carregando 2 canecas de café. Ela não perguntou o que havia no envelope, acho que sabia. Sentou-se comigo enquanto eu emoldurava a carta em uma caixa de sombra e a pendurava ao lado da minha cama. Não respondi. Simplesmente não a joguei fora. Mais tarde naquela noite, saí para o salão principal de Fort Haven. A tinta na parede leste ainda estava fresca. Peguei o giz e escrevi acima da porta, lenta e deliberadamente: algumas batalhas são vencidas sem disparar um tiro. Sem placa, sem assinatura, apenas a verdade escrita no lugar que estávamos construindo para ajudar as pessoas a lutarem suas próprias guerras sem nunca mais pegarem armas. Meu telefone vibrou na mesa. Era o escrivão do tribunal. Sr. Walsh, a audiência secundária sobre a divisão de bens está confirmada. Gregory Walsh entrou com um recurso. Ele ainda não terminou. Não recuperei a casa antiga, mas construí o que meu avô um dia sonhou, tijolo por tijolo, com minhas próprias mãos. A fita esvoaçava ao vento, segurada nas 2 pontas por 2 jovens veteranos. Brandon estava ao meu lado, com um sorriso irresistível.
Emily ajustou a câmera para a transmissão ao vivo. A pequena multidão reunida do lado de fora de Fort Haven estava envolta em cachecóis e casacos, com os ventos de novembro passando por eles em rajadas suaves. Alguém me entregou a tesoura. Eu ainda não tinha feito um discurso. Primeiro, cortei a fita. Aplausos se ergueram, silenciosos, mas sinceros, do tipo que não vem de cerimônia, mas de compreensão. Lá dentro, os corredores de Fort Haven ecoavam com calor. A luz refletia no piso polido. Fotos emolduradas cobriam as paredes, algumas de Walter, outras de soldados, famílias, voluntários. E em uma sala silenciosa nos fundos, construímos a ala memorial, a ala de Walter. Seu retrato estava pendurado acima de uma pequena prateleira onde a pulseira de Samantha repousava ao lado de sua última carta. Eu não a havia movido desde aquele dia. As pessoas passavam, parando. Ninguém pedia explicações. Elas apenas entendiam. Quando chegou a hora do discurso, fiquei na frente, segurando apenas um papel dobrado e minha voz. Isso, comecei, não é vingança. Isso é prova de que a dignidade não pode ser roubada, de que a verdade não precisa gritar para ser ouvida, de que o que está quebrado pode ser reconstruído, mais forte, mais claro. Olhei para a multidão, vi os rostos de estranhos que haviam se tornado parte de algo maior do que qualquer um de nós. Não estamos aqui porque perdemos, eu disse. Estamos aqui porque escolhemos continuar. Outra rodada de aplausos, mais profundos desta vez, um suspiro compartilhado de alívio. Repórteres tomaram notas. Algumas câmeras piscavam ao fundo. Mas eu não lhes daria mais nada de entrevistas, nada de retrospectivas. Apenas uma única inscrição, pintada em letras brancas e em negrito, acima da saída: você não herda um legado. Você o vive. No dia seguinte, recebi uma mensagem de Davis: Gregory não comparecerá. Seu advogado apresentou uma retirada oficial do recurso. Sem julgamento, sem declaração, apenas silêncio. E, pela primeira vez, era o tipo de silêncio com o qual eu poderia conviver. Encontrei Brandon no terraço naquela noite, tomando chá como se fosse uísque. Ele não disse nada até eu me sentar ao seu lado. E agora? Perguntou. Eu não precisava pensar. Viver, eu disse. Não para consertar nada, apenas para vivê-lo corretamente. Ele não reconquistou a velha casa, mas o que construiu ecoou muito mais alto, um lar enraizado na verdade, não no sangue. Aqueles que tramaram em silêncio foram expostos sob o brilho total da justiça, despojados do poder que outrora exerceram sem questionar. Como um pavio aceso na escuridão, a silenciosa resistência de Noé tornou-se a chama que trouxe um legado de volta à luz. Quando a injustiça é enfrentada com coragem inabalável, o veredito final pode ecoar por toda a vida. Se esta história ressoou com você, curta, compartilhe e deixe um comentário. Digite 1 se você sentiu que a justiça foi merecida, ou 2 se algo ainda persiste sem solução.